Olá a todas as pessoas, meu nome é Rudá, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da UF, onde sou orientado pela professora Vanise Medeiros, e essa comunicação ela é um produto do que eu tenho desenvolvido na minha tese de doutoramento. Queria agradecer desde já à comissão organizadora do SEAD e aos coordenadores desse simpósio pelo aceite, pela acolhida do meu trabalho. Eu fiquei bem feliz por poder participar. Espero contribuir um pouquinho aí para o debate. Bem, então eu vou passar a minha apresentação. Com a presente comunicação, eu pretendo, em linhas gerais, apresentar uma análise de falas oficiais do 38º presidente brasileiro. Eu analiso aqui 3 falas oficiais pronunciadas no início de 2019. Um conceito caro à análise que ora empreendo é o de condições de produção. Haja vista que os discursos são produzidos necessariamente em certas condições históricas e ideológicas em dada formação social e em determinado estado da luta de classes. Nessa visada, busco compreender que saberes e efeitos de sentido vêm sendo institucionalizados por meio do discurso presidencial, considerando o que Piovisani Gentili 2020 e Indurski 2020 têm chamado de língua fascista. Portanto, meu objeto é o discurso presidencial oficial. A adjetivação presidencial oficial pode soar redundante à primeira vista, mas faz-se necessária em tempos de presidente tagarela, que fala do lugar institucional, mas fala muito mais o que pode ser lido como um sintoma em suas lives e posts regulares no Facebook, em tweets quase diários, em não raras participações em programas de rádio ou televisão alinhados ao governo, em eventos extraoficiais, em conversas com apoiadores no famigerado cercadinho, e assim embaça-se a fronteira entre o lugar institucional e o ordinário, o que parece vir a reboque do embotamento dos limites entre a coisa pública e a privada. Desse modo, tem-me interessado, em meio a esse falatório irrefreável, são particularmente as falas proferidas em eventos oficiais, solenidades e em pronunciamentos. Para meu corpus, coloco questões como: em que conjunturas enunciativas fala o sujeito presidente? Para quem fala? Quando fala? O que pelo discurso faz saber essas falas? Que redes de memória são atualizadas? As falas oficiais selecionadas foram registradas em vídeo, que pode ser encontradas nos canais oficiais do governo na plataforma youtube.com, que são os canais Planalto e TV Brasil Gov. Eu apresento agora o início de uma análise de materialidades que se inscrevem no que interpreto como um dos eixos estruturantes da discursividade presidencial, eixo que denominei de militares em cena. Na irresistível deriva do significante, questiono o que a língua do 38º presidente coloca em cena e o que encena. Assim, tenho tentado compreender que processos discursivos comparecem nas interlocuções entre o sujeito presidente e os militares. A relação entre esses vem de longa data. O sujeito presidente, ex-militar, capitão reformado do Exército Brasileiro, entra para a vida política erigindo a bandeira dos direitos dos militares. Quando eleito presidente, não tardou a incorporar gradativamente cada vez mais militares a cargos no governo, a começar pelo cargo de vice-presidente, concedido ao general Hamilton Mourão. Desde a redemocratização, o contingente de militares ocupando o Estado nunca cresceu tanto em tão pouco tempo. Entre março de 2016 e de 2020, de acordo com Santos 2020, houve crescimento de 108,22% no contingente. Temos aí em curso uma flagrante militarização do espaço político. Na leitura do conjunto de títulos das falas públicas oficiais proferidas pelo sujeito presidente, tal qual disponíveis no arquivo institucional do governo, salta aos olhos a quantidade de vezes que falou aos militares. Entre tantas falas, analiso aqui 3 vídeos. O vídeo da cerimônia de transmissão de cargo do ministro da Defesa, ocorrida em 2 de janeiro de 2019. O outro, a cerimônia alusiva ao 211º aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, ocorrida em 7 de março de 2019, no Rio de Janeiro.
E o terceiro, a cerimônia de cumprimentos aos oficiais generais recém-promovidos, ocorrida em 5 de abril de 2019. Então, eu vou destacar agora alguns funcionamentos. Em primeiro lugar, destaco o funcionamento de dizeres e gestos que apontam para uma relação de intimidade, de amizade, de cumplicidade entre o sujeito presidente e os militares. Então, vamos ver 3 sequências discursivas. Aqui a SD1, depois a SD2 e a SD3. E a SD2 diz o seguinte: meu muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. E na SD3, mas o momento hoje é para saudar a chegada de um sangue novo na defesa, o general Fernando, meu colega contemporâneo da Academia Militar das Agulhas Negras, que pega, obviamente, o Ministério da Defesa mais do que bem arrumado pelo Silvio Luna. Um excelente homem que pretendo sim, se for interesse dele, aproveitar em nosso governo. Ele não vai botar o pijama não, tenho certeza disso. Na SD1, vê-se o sujeito presidente abraçando prolongadamente o general Vilas Boas, então comandante-geral do Exército. Em seguida, na SD2, ao tomar a palavra, se reporta a ele como um dos responsáveis por estar aqui, o que pode ser interpretado como um dos responsáveis por chegar à presidência. Chama a atenção o modo como o discurso presidencial inscreve sentidos de cumplicidade e confidencialidade em o que nós já conversamos morrerá entre nós. Em SD3, os sentidos de intimidade e amizade comparecem no emprego de um registro mais informal, o que rompe com o ritual solene que dá forma à cerimônia. O que se marca em chegada de um sangue novo na defesa e ele não vai botar o pijama não. O segundo funcionamento a destacar está em enunciados que apontam para o sentido de pertencimento do sujeito presidente à instituição militar, apesar de não ocupar mais seu antigo posto. Vejamos então as SD4 e 5. Em SD4 lemos: depois tivemos o senhor Fernando Collor de Mello. Eu não posso deixar de citar a Lei Delegada número 12, onde Vossa Excelência conseguiu e, por intermédio dela, reestruturou a nossa carreira, criando a gratificação de atividade militar. Muito obrigado pelo reconhecimento. Em SD5, prezado Fernando, mais antigo do que 1 ano, mas como sou artilheiro e ele é infante, a gente empata aqui em hierarquia. Em SD4, vemos o emprego da primeira pessoa do plural nós em tivemos e reestruturou nossa carreira, que, na enunciação, faz com que o sujeito presidente se inclua, paradoxalmente, no passado e no presente na corporação militar. Em SD5, o emprego da primeira pessoa em eu sou artilheiro e a gente empata em hierarquia sustenta esse efeito de um nós, que equivale ao sujeito presidente mais militares. Assim, no jogo de formações imaginárias, vai se construindo uma imagem de um sujeito do discurso, ao mesmo tempo amigo íntimo das Forças Armadas e parte delas, né? Um conjunto de práticas discursivas e gestos aponta para a constituição de uma posição sujeito contraditoriamente ex e, ao mesmo tempo, ainda militar, fundindo no fio do discurso lugares institucionais. Porém, esse processo não se dá sem falhas, e é o que a gente vê na SD6. O que eu quero aos senhores é sacrifício também. Entraremos, sim, em uma nova presidência, que atingirá os militares, mas não deixaremos de lado, não esqueceremos as especificidades de cada força. Na SD6, ao mencionar uma então embrionária reforma da Previdência, a primeira pessoa nós, inclusiva, desaparece e dá lugar a um eles militares, a quem também se pede sacrifício. Bem, para concluir, eu me permito um exercício de cotejo. Se comparamos os modos de dizer do sujeito presidente aos militares com os modos de dizer, por exemplo, à imprensa, fica nítido um contraste. Com os militares, os discursos são jocosos, amigáveis, os gestos são de afeto. Já com a imprensa, ao menos com a imprensa que o questiona, são palavras de ódio, grosseiras, e os gestos são de violência, de interrupção, de eliminação simbólica. Esse contraste nos leva a interpretar o funcionamento de um discurso autoritário, conforme Orlandi, que não comporta o diferente, a crítica, o questionamento, que não abre espaço ao polissêmico.
Tal funcionamento político autoritário ilumina o caminho para compreender a língua do 38º presidente brasileiro. Eu fecho, então, com as palavras de Pio Visani, 2020. Não ser contestado para ser mais bem obedecido. Eis o regime ideal de escuta dos que falam a língua fascista. Aqui estão as minhas referências. Obrigado pela escuta. Eu vou deixar aqui o meu contato na tela e até logo.